Bom, se liga que agora a gente vai para onde? Cruzadas. É um bloco inteirinho sobre cruzadas. Pode ser que esse bloco fique um pouco grande, porque eu vou falar aqui, gente, o tilintar das dificuldades religiosas do mundo medieval ao mundo pós-moderno. Gostou? Então é isso. Pode demorar um pouquinho, mas é necessário. Até porque, gente, quase a totalidade das questões de geografia e de história da prova de vocês, e aí já fica aqui um alerta, é sobre realidades atuais. E uma das áreas mais cobradas nessas provas está no Oriente Médio. E quando a gente fala de cruzada, a gente está falando de Oriente Médio também. Por quê? Porque nada mais, nada menos, as cruzadas começam a acontecer depois do surgimento da idade ou da igreja ou da religião muçulmana, que a gente chama de islâmica, né? O mundo islâmico. E aí eu vou fazer uma contextualização do surgimento do mundo islâmico, para a gente entender o surgimento do mundo islâmico. O mundo islâmico ele não fica só aí, ele vai começar a dominar várias regiões, porque no mundo islâmico é extremamente complexo a produção e a plantação de qualquer coisa. Vamos lembrar que nós estamos falando de Oriente Próximo, Oriente Médio, lá é deserto. Tem pouquíssimos locais de água potável, então você depende de água para produzir alimento. O que os muçulmanos resolveram fazer quando eles se tornaram uma religião única? Eles foram dominando as regiões mais próximas para servir para eles alimentos. Eles chegaram, inclusive, lá na região ibérica, conquistaram Espanha, Portugal, conquistaram toda a costa norte da África, a costa sul da Europa. Os caras tiveram a manha, não só isso. Dominaram o comércio no Mediterrâneo e ainda jogaram para o chão Constantinopla, a cidade indestrutível. Se você estiver duvidando do que eu estou falando, assiste o Império Otomano, da Netflix. Fantástico. Você vai ver o cara destruindo todas as muralhas que Constantinopla construiu para tentar se defender. Tudo bem que ele perdeu muitos soldados, né? Demorou muitos anos, mas ele ganhou. Inclusive, a queda de Constantinopla fez surgir você, os brasileiros, porque foi por causa da queda de Constantinopla e o domínio turco do Mediterrâneo que a galera começou a sair pelo Atlântico buscando uma nova rota marítima e comercial para chegar às Índias. Como eles não chegavam nas Índias, eles chegaram na América, e aí fudeu, tá? Porque aí nós vamos ser roubados de todo jeito, enfim. Mas isso é uma história para depois, né? Mas só para vocês entenderem o contexto da parada toda aqui. Então isso aqui é um tema extremamente interessante. Não sai da frente da TV, se der vontade de xixi, segura, fica aí um pouquinho, não sai não. Pessoal, primeiro, né, nós temos mais de 8 cruzadas, tá? Tradicionalmente conhecidas. Terceiro, quer dizer, primeiro que nós temos mais de 8 cruzadas. Segundo, existem cruzadas que, se a gente for analisar pelo campo filosófico e sociológico, elas existem até hoje. Então é só para a gente não fechar a nossa mente para as cruzadas, que aí a galera tem umas cruzadas aqui e acabou. Não, não é isso não. Cruzada tem para a vida toda. O grande questão é a gente entender os momentos em que essas cruzadas estão acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente pensar em cruzadas, a gente vai pensar no contexto de formação do islamismo, tá? Então qual que é o contexto das cruzadas? Você vai ter que voltar um pouquinho na formação do islamismo. Quando a gente fala de formação do islamismo, nós não podemos deixar de falar de um camarada chamado Maomé. Todo mundo conhece Maomé. Se você não conhece, prazer. Maomé está aí no quadro. Maomé. Quem é o Maomé, gente? Maomé é o profeta islâmico. Maomé é o profeta islâmico. Professor, mas da onde que surge Maomé? Vamos para esse quadro aqui. Vocês, pobres mortais brasileiros, estão acompanhando na TV agora um negócio chamado Gênesis. Tá passando aí em algum canal um trem assim, Gênesis. Gênesis é o primeiro livro tradicionalmente conhecido como o livro da Bíblia, né? O livro da criação. E Deus criou o céu e a terra, e criou tudo que nela há, enfim. É no Gênesis que nasce a Gênesis do mundo, né? Para quem acredita na teoria criacionista, a Gênesis aqui é isso. E é nessa Gênesis aqui que foi criado um camarada, que existiu um camarada que muitos conhecem, né? Depois de Adão e Eva, né? Geraram aí os seus filhos. E um desses filhos dessas gerações aí chegou a Abraão, que na verdade chamava Abrão. Lembram? É Abrão, não era Abraão, era Abrão. E o Abrão era casado com a Sarai. 2 nomes top para colocar nos filhos aí, ó, Abrão e Sarai.
E aí o Abrão vai virar Abraão depois da promessa. E a Sara vai virar a Sarai vai virar Sara. O que acontece? Apareceu um anjo e falou: Sara, você tem 90 e todos os anos, mas você vai ganhar um menino aí, segura a onda que vai dar tudo certo. Sara, cansada de esperar, vendo o maridão lá, todo poderoso, né, querendo ter um menino e não tinha um menino. Sara falou para Abraão: Abraão, deita com Agar. Quem é Agar, professor? Agar era a concubina da Sara. É tipo uma cuidadora, uma pessoa que acompanha. Era muito comum isso naquela época, né? Uma empregada, vamos dizer assim. Alguém que está trabalhando para a família. Entenderam? Sara, Abraão, pode deitar lá no quarto de Agar. Abraão, acredito eu, tomada sua consciência filosófica, olhou para Sara, o que você está me pedindo, mulher? Pode ir. Sara, vai logo. Tá bom, não vou discutir, né? E aí Abraão foi, né? Todo inocente, não sabia o que ia acontecer. E aí ele teve um filho com Agar. Depois da inocência, lógico. E aí Agar conquistou Abraão, né? Porque Abraão não teve culpa de nada, né, gente? Tô zoando. Então Agar vai gerar um filho e vai colocar o nome desse filho de Ismael. Beleza? Aí o anjo vai aparecer para Sara. Sara, o que você fizeste, mulher? Não falei eu que você vai ganhar um menino? Eu tô cansada de esperar. A minha idade já tá avançada. E aquela reclamação toda. Passou um tempo, o que aconteceu? Nasceu Isaac. O filho. Acho que escreve Isaac, tá? Mas se não for, fica sendo. Eu comecei a escrever de forma diferente a partir de agora. Então Sara gerou Isaac. Vou deixar só com um que Isaac é tão esquisito, né? Isaac é o filho da promessa. Então isso aqui, ó, é família. Isso aqui, ó, é um filho que a gente chama de bastardo, né? Fora do casamento. Quando Agar ganhou o menino e Sara não, sabe o que Agar falava com Sara? Sara, que ó, eu tenho, você não tem. Entendeu? Porque ela não tinha menino. Aí quando a Sara ganhou o Isaac, aí Sara falou: sai daqui, some da minha frente. E aí o Abraão, camarada macho, isso mesmo, some da nossa frente. Mulher falou, tá falado, né? Quem entende? Deus aparece e fala: o que é isso, Abraão? Pelo amor de Deus, vai deixar seu menino aí pastar sem comer nada? Não, aí tá tudo errado aí. E a pensão alimentícia? E aí Abraão deu para Agar, que na verdade deu para Ismael, a Península Arábica. Aí começa a esclarecer algumas coisas. A Península Arábica. A Península Arábica é onde vai nascer a religião islâmica. É da onde derivou todos os que seguem Maomé. Então esse povo que vai para a Península Islâmica é um povo da descendência de Abraão que tem como visão de fé um único Deus. Porque nós já vimos que os judeus, que eram chamados de hebreus, criaram a primeira religião monoteísta. Até aqui não tem profeta, só tem Deus. Tá bom? E aí, essa religião de Abraão vai, aí vai vir os profetas maiores, vai vir os profetas menores. O que é isso, professor? Profeta maior, Isaías. Aqueles livros grandes da Bíblia é profeta maior. Os profetas menor, Obadias, Abacuque. Tá lá no finalzinho do Velho Testamento, é os menores. Tem os livros históricos da Bíblia, Juízes, né? Vai narrar um pouco da trajetória, enfim. Aí vai narrando, e os livros começaram a narrar que vinha um Salvador. Aí nasceu Cristo. Aí nós já até falamos do nascimento de Cristo. Com Cristo nasceu a religião que? Cristã, ou cristianismo. 622 anos depois, nasceu quem? Da descendência da Península Arábica, Maomé. Maomé não, nasceu já o islamismo. Maomé. 622 depois de Cristo. Presta atenção na doideira. Com Abraão, com Gênesis, com os judeus, não tem profeta. Profeta, Cristo nasceu Salvador. Demorou, cristianismo. Mas o Velho Testamento anuncia o profeta que para os islâmicos não é Cristo, é Maomé. Então teve uma divisão na visão religiosa. Pegou a visão da visão religiosa que dividiu? Então vamos de novo. É uma igreja só. Os judeus não acreditaram em Cristo, por isso os judeus crucificaram Cristo. Esse trem aqui é tão sério que até o Hitler é contra os judeus. Depois a gente fala sobre isso quando a gente vai falando do Hitler.
Mas olha que doideira. Aí vem Cristo. Os judeus, quem crucificou Cristo, gente, foram os fariseus, lembra? Os escribas, os caras cabulosos. Os hebreus, gente, eles decoravam Gênesis, Deuteronômio, Juízes, Números, aqueles primeiros livros gigantes da Bíblia, eles decoravam, porque era o livro da lei, conhecido pelo judaísmo como Torá. Eles que falavam assim, se você é mesmo filho de Deus, e Jesus falava, eu não vim para fraudar a lei, eu vim para tornar a lei ainda mais difícil, está escrito isso na Bíblia. É ele que joga uma varinha e transforma a varinha em cobra. Aí Jesus joga uma cobra gigante e come a cobrinha dele lá. É os fariseus, mano. Cabulosos. Não acreditavam em Cristo. Pilatos, vamos matar a Cristo, Pilatos. Esse homem se diz Deus e o próprio Filho de Deus. Mataram Cristo. Depois teve o ressurgimento, né, o renascimento. Teve a ressurreição, tudo isso aí que vocês entendem. 622 depois de Cristo, nasce Maomé. Antes, mas até agora eu não entendi o que isso tem a ver com as cruzadas. Vai entender agora. O Abraão, ou as tribos de Judá e as tribos de Israel, nasce numa região que naquela época nós chamávamos de região Palestina. A região Palestina tinha um lugar famoso chamado de Jerusalém. E Jerusalém era a terra o quê? A terra escolhida, a terra que mana leite e mel. Vai ler Moisés, a história de Moisés. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, tá lá. Terra prometida. Por que que os judeus voltam para Israel? Terra prometida. Tá, professor, que é a terra prometida dos judeus eu entendi, mas o que ainda tem a ver com as cruzadas? A terra prometida do povo de judeu, né, do povo hebreu, é lá que está o Santo Sepulcro. Como assim, professor? Santo Sepulcro, onde Jesus foi enterrado aí. É lá que eles fizeram a parada. Mas é lá que está o monte onde Abraão foi levar o filho e oferecer como holocausto a Deus, e ele só tinha um filho. Quer dizer, tinha dois, né? Mas enfim, deu para sacar. Abraão chama o filhinho dele, vamos, Isaac, ali comigo. Nós temos que fazer uma coisa. Deus tinha mandado Abraão matar o filho dele, na narrativa bíblia, né, gente? Aí Abraão chegou lá, tinha uma cabra. Deus só queria saber se ele era o quê? Obediente. Monte Horebe. Eu não sei o nome do monte não, mas fica esse por enquanto. Monte Horebe. Ou Monte das Oliveiras, é um desses aí. Que é o mesmo monte que o Maomé fala que Ismael foi levado por Abraão para matar. A história se confunde. Detalhe. Se você for ler a Bíblia, que vai te dar uma boa noção, mais do que livro histórico, na verdade, você vai ver que isso aqui só acaba quando Jesus voltar. Para aqueles que acreditam na volta de Cristo, porque é confuso. Mesmo. E aí, Anderson? Então eles estão brigando em Jerusalém por quê? Porque a principal mesquita islâmica está sobre o Muro das Lamentações, onde no mesmo lugar foi construído o Templo de Salomão, onde veio aquela galera cabulosa e quebrou o Muro de Salomão, Babilônia cabulosa. Lembra de Nabucodonosor? Passou o Serofe. Aí ficou só o muro, que hoje nós chamamos de Muro da Lamentação. Está lá até hoje, que os judeus ficam lá no muro colocando papelzinho na parede. Em cima tem a mesquita islâmica. 2 metros para frente tem o quê? O Santo Sepulcro. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo dividem o mesmo espaço geográfico. Foda. Inclusive, isso é questão de prova. Há 2 anos atrás, o Donald Trump reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. A ONU fala que Jerusalém é um território o quê? Neutro. Mas o Donald Trump reconheceu, né, professor? Pois é. E qual que é a importância do Donald Trump reconhecer? Está dando poder para Israel sobre Jerusalém. Só que isso afeta as autoridades islâmicas. O Ayatollah Khomeini, não é. Eles vão ver. Allah vai trabalhar por nós. Allah é Deus. Do outro lado, eles falam que Deus vai trabalhar para eles também. Então é Deus trabalhando por todo mundo no fim da história, tá? Só muda Jesus e Maomé. Para nosso entendimento, os islâmicos aceitam Jesus como um profeta, mas não aceitam como salvador. Os cristãos nem sabem que Maomé existe. Eles acham que Maomé amarra a bomba no corpo e explode. É assim que a TV nos passa.
Vocês já viram o negócio do WhatsApp? Chega um camarada, vestido de muçulmano, árabe, coloca a maletinha da Lan House e sai correndo. O que acontece? Todo mundo sai correndo junto com ele. Porque eles acham que ele tinha deixado lá um pacote de bomba para explodir. Na TV, velho, se você olha qualquer islâmico, você acha que ele é um homem-bomba em potencial. Depois assistam Os Melhores do Mundo. É muito bom. Tem lá eles treinando os homem-bomba. Depois vocês assistem lá que vocês vão entender um pouquinho. Os Melhores do Mundo é um grupo de teatro. Muito bom, por sinal. Bom, feito todo esse contexto aí que era necessário, a gente volta para as cruzadas. Aí dá para você entender. O que vai acontecer? O Papa Urbano II, até o século, mais ou menos, século XI, século X ali depois de Cristo, cristãos e muçulmanos, gente, viviam nessa região normal, não tinha briga. Só que o que vai acontecer? O Império Turco, que adere agora ao islamismo, eles tinham uma visão diferente se os cristãos podiam ou não acessar Jerusalém. E aí os turcos passam a impedir a entrada dos cristãos em Jerusalém. Aí o Papa Urbano II vai editar o Edito de Clemente, ou Clemente, como vocês quiserem, e esse edito cria a Primeira Cruzada, que é quando ele reúne de novo todo mundo em torno da Guerra Santa. Todos os feudos da Idade Média eram cristãos. Então eles se unem para fazer um exército para atacar a cidade Santa, para eles tomarem de novo a Cidade Santa. Se você quer entender mais sobre esse assunto, você também pode assistir um filme, As Cruzadas. Você vai ver lá o Saladino, que é o grande nome do Império Turco nesse momento, século XII, século XIII mais ou menos. E aí ele tem uma briga muito doida com o inglês lá, e no final um conversa com o outro e fala assim, mas por que Jerusalém vale? Saladino fala assim, ó, nada. Mas eu não quero que os cristãos dominem, tá ligado? Aí ele olha pro outro depois, Saladino, tudo. É tipo assim, um ganhava, dominava o posto sagrado, o outro dominava. Por isso que a ONU colocou lá como território neutro, para que todo que seja cristão, muçulmano, judeu, possa estar lá. Tanto é verdade que culturalmente e turisticamente falando, é um povo que se dá muito bem lá. Jerusalém ganha muito dinheiro com o turismo, né? Por quê? Porque os muçulmanos vão lá, gasta maior grana. Os cristãos vão lá, tem a caravana do padre, do pastor, tá cheio aí. E o judeu tá lá, todo mundo indo na lamentação, vambora. E os hotéis tá tudo cheio. Entenderam? Ou seja, formação do islamismo, teoricamente marca esse início. Por quê? O islamismo passa a ser formado na Idade Média, e não só formado, nós vamos ter na Istambul, gente. Istambul não, tô viajando aqui. Eu vou lembrar o nome da cidade. Nós vamos ter uma casa, a Casa da Sabedoria. É a primeira formato de universidade que não é ocidental. A primeira universidade não é ocidental, tá? Chupa. Enfim, a primeira universidade é oriental. A gente fala tanto dos orientais, né? A primeira universidade é deles, do mundo da Idade Média aí, ó, desse período aí. Quando eu falo Oriente, esse Oriente próximo. Os muçulmanos, eles que desenvolvem a matemática, a astronomia, a geometria e tudo quanto mais há. E aí eles começam a meio que trocar informação, né? Como os muçulmanos começam a dominar territórios europeus, eles começam a trocar informações aqui e aqui. E aí você vai tendo um conhecimento muito melhor sobre as coisas. E aí a ciência vai se dissipando. Isso vai contribuir com a queda da igreja da Idade Média. Porque a galera começa a contestar a igreja não pela possibilidade, mas pela realidade. Não é só fé que determina, a razão também ela entra aqui, porque cientificamente nós estudamos A mais B e descobrimos que A mais B é AB. Né? E aí a matemática resolve daí para frente. Né? Quando coloca letra na matemática já fica... Estudar a letra no português já é mais difícil. Quando você tem que estudar a letra com número na matemática fica 3 vezes mais difícil. Mas os caras fizeram isso. E aí automaticamente eles vão detonar a igreja. Por quê? Quando você tem conhecimento a igreja não consegue comportar, velho. Ainda mais uma igreja que quer que as pessoas ficam, né, paradas no tempo. Isso é amém, né? A gente sabe que na Idade Média teve muito isso. Então o surgimento do islamismo é isso. E aí as cruzadas, elas trazem aí, Anderson, mas assim, na real mesmo assim, por que as cruzadas? Porque tinha coisas que poderiam acontecer nas cruzadas. Primeiro, aumento territorial. Ô, gente, esse aumento territorial que é lindo vocês pensarem sobre isso. Porque antes, que a Europa estava lotada de gente. Se você faz cruzadas, está mandando gente morrer longe. Já estamos daqui, vai lá. Vai morrer uns 1.000 soldados lá e depois volta menos 1.000. Então já dá uma aliviada. Depois a gente manda mais 1.000. Tem uns que vão ficar por lá mesmo, vai casar lá e vai encher lá.
Sabe o que eles fizeram no final do século XIX? É o pulo que eu vou dar. Eles vão mandar uma grande quantidade de europeus para a África, para esvaziar a Europa. Olha que doideira. Então eles fazem isso constantemente. Ah, vai favorecer o quê? O comércio. Tinha alguém me falando isso, né? A Raíssa falou isso aí. O comércio. Até falei o que eu não devia aqui, mas enfim. Comércio. Por quê? Porque quando você pega a lógica comercial, se você tá nas cruzadas, você vai estar na rota da seda, mano. Então você vai ter contato com as especiarias, com tudo aquilo que era produzido no Oriente Médio e também lá na Índia. Então favorece o comércio das cruzadas. E aí é um ponto distrator de onde? Do renascimento comercial e urbano. Você vai cada vez mais colocar produto novo e aí a galera cada vez mais comprando e deixando a burguesia cada vez mais rica. Beleza? Então, comércio. Sem contar que tem o objetivo santo. Qual que é o objetivo santo? Retomar a terra sagrada. Inclusive, aqui a gente cria as ordens de cavaleiros, né? Tem os cavaleiros templários que só faziam isso. O trem é tão doido, moçada, mas tão doido. E a igreja ela conseguia fazer tanta coisa nesse período, que quando os cavaleiros templários descobriram que eles estavam sendo usados para uma coisa nada a ver, é porque assim, a igreja falava que eles faziam em nome de Deus. Mas se você for ler a Bíblia, não tem nada falando em nome de Deus que você pode matar alguém em nome de Deus. Entende o que eu estou dizendo? E a igreja falava que era em nome de Deus e que Deus deixava você matar as mulheres, as criancinhas naquele dia, para matar geral. E os caras desciam a foiçada, a faca, cabulosamente, mano. De repente eles descobriram que a igreja estava mentindo, que não tinha Deus nesse negócio. Aí os caras, velho, entraram em depressão profunda. Tipo, o tanto de gente que eles mataram. Por quê? Do mesmo jeito que os cavaleiros medievais mataram, os cavaleiros muçulmanos também mataram. E mataram muita gente. E aí, gente, é criança, é mulher. Tem uma musiquinha que nós vamos cantar ela em breve aí, pra gente fechar esse conteúdo aqui. É muito legal. Mas enfim, isso tudo aqui, né, vai gerar uma sensação de que, nossa, que doideira, nós estamos dominando, crescimento, dominação. Traz aquela ideia de sentimento de Império Romano de novo. Inclusive vai estar sendo formado o Sacro Império Romano Germânico, que aí os germânicos estão bombando a crista da onda, ligas hanseáticas, né, que é a Liga Comercial Germânica, mas não vamos falar disso mais pra frente também, mas enfim. Esses caras estão se achando. Só que a cruzada também traz uma coisinha dolorosa, viu? Como assim, Anderson? Lá no Oriente Médio tinha um negócio chamado peste. Peste negra ou peste bubônica. Olha, velho, se você vem no Brasil hoje, você tá perigoso pegar Covid grau 10. Porque no Brasil as vertentes são muito piores, né? Então, ou seja, você vai pro Brasil hoje, você vai, não, ninguém tá caçando vir pra cá, não, hein? Nessa época a galera foi pro Oriente Médio. Aí o que acontecia? Você levava as embarcações, enchia de coisas, e tapete, especiaria, e os ratinhos subiam nas embarcações. Aos ratinhos tinha um hospedeiro chamado Pulga, vinha com os ratinhos dentro das embarcações, e essas pulgas encontraram um terreno fértil aonde? No centro urbano, que tem sujo, que um monte de gente amontoado. Imagina as casernas dessa época, que loucura que não era. E aí os ratinhos procriaram, as pulguinhas procriaram, e cada vez mais pulga por aí, ratinho, e aí mordeu um, que mordeu o outro, e aquela coisa foi se espalhando. 1/3 da população vai morrer por causa da peste negra. É muita gente. Então a cruzada ela tem essa questão econômica, que vai movimentar muito, mas ela também tem um distrator. Isso aqui, ó, é um dos geradores da crise do sistema econômico, tá? Mas isso nós vamos ver no próximo bloco, beleza?